Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Cumprimente o irmão que está do teu lado, dê um abraço nele em Cristo Jesus, né? Abençoa a vida dele, se você puder sair do seu lugar aí e cumprimentar outro. Sinta-se à vontade para cumprimentar os seus irmãos. Muito bom nós podemos nos alegrarmos, nos regozijarmos no Senhor, né? Nos alegrarmos e nos regozijarmos sempre no Senhor. Amém? Podem se sentar, queridos. Graças a Deus. Eu vou pedir que você abra a palavra de Deus lá em Josué capítulo 1. Hoje de manhã, falando com os líderes, eu falei sobre isso. Josué capítulo 1, que narra da seguinte maneira: sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Preste atenção, irmãos, na palavra, na leitura, tá? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mando eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos falar com Deus. Pai, que nesta noite, Senhor, nós possamos adorar o teu nome, Pai, desde os cânticos, desde a oração, que a nossa vida, Senhor, seja símbolo de adorador. Que a nossa vida exalte o teu nome e glorifique e honre, ó Pai, a ti que és supremo. Que possamos exaltar-te, glorificar-te e sairmos daqui com o nosso coração repleto da tua presença, com o nosso coração repleto da tua palavra, da tua verdade, Pai. Por isso agora, Senhor, limpa o nosso coração, limpa nossa alma, o nosso espírito, para recebermos de ti, Senhor, o que é preciso para crescermos, para nos edificarmos, para sentirmos, ó Deus, que verdadeiramente o Senhor é Deus da nossa vida, da nossa casa, Pai. Que o Senhor é o Deus que cuida do nosso lar. Dá-nos, Senhor, aquilo que nós precisamos nesta noite. Coloca em nosso coração aquilo que nós necessitamos. Porque sabemos, Pai, que o Senhor é a nossa fonte de vida, que o Senhor é a nossa fonte de esperança, Pai. Em Ti confiamos e colocamos aos Teus pés a nossa oração e a nossa súplica, em o nome de Jesus. Amém. Quem esteve sexta-feira aqui no culto, levante a mão para eu saber. A maioria não veio sexta-feira. A maioria não vem, hein? Você vem.
E alguns devem ter saído aí perguntando qual o animal que ele está na idade, não é isso? É ou não é? E eu acredito que a maioria está na idade do burro. A maioria está na idade do burro, sim ou não? Sim ou não? A maioria está trabalhando. Você já está do macaco, né? Então está na hora de você deixar a menina namorar. Porque macaco você tem que fazer gracinha para os netos. Senão daqui a pouco não vem os netos. Então tem alguns que a maioria está na idade do burro, de trabalhar para sustentar os caprichos de quem? Você está vendo? Ela aqui está falando, não sou eu não. De quem que é? Mentira, irmão. Os seus próprios caprichos, comprando as suas próprias coisas. Você acha que você vai falar mal da esposa? Você entregou, hein? Seu marido deve fazer o trabalho para te sustentar. Não, mas é assim mesmo. Nós temos um compromisso, uma dedicação, uma orientação, uma direção de Deus para a nossa vida. Mas voltando aqui à palavra, meu irmão, quando nós lemos aqui que depois da morte de Moisés, não foi antes da morte, foi depois da morte. Fala para o seu irmão, depois da morte. Não foi antes. Porque as pessoas às vezes querem ocupar o lugar de outro antes do tempo. As pessoas querem estar no lugar do outro antes do tempo. Querem usufruir daquilo que ainda não é dele. Dizendo assim, eu tenho capacidade, eu tenho condições de estar neste lugar, de ocupar este lugar. E assim, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Profissionalmente, é a mesma coisa. Tem pessoas que olham para o seu encarregado e dizem assim, eu sei mais do que ele. Eu entendo mais do que ele. Eu entendo mais do que ele faz. Assim também é na área espiritual. Tem sempre alguém achando que sabe mais do que o outro. Olha, se eu fosse o pastor, eu faria diferente, de forma diferente. Fala para o teu irmão, um dia você vai ser. E aí você vai poder fazê-lo. Da sua forma, do seu jeito. Cada um de nós vamos ter uma oportunidade no dia, na vida, de fazermos aquilo que nós queremos. Eu fico, a maior parte do meu tempo, eu estou orando a Deus em pensamento, dizendo, Senhor, me dê sabedoria, me dê conhecimento para não errar e para fazer. O pastor ficou preocupado se eu ia cair, e se eu caísse aqui seria uma cena inusitada, eu ia cair no colo dela. O duro que eu ia cair de boca nos pés. Aí você ia falar, pastor, já está ensinando antes do encontro. Mas todas as vezes nós buscamos de Deus algo para que Deus abra o nosso coração. Antes de alguém alcançar alguma coisa, ele tem que ser servo. Fala para o seu irmão, seja servo. Pergunte para ele, você sabe o que é ser servo? Sabe ou não? A própria palavra já diz, servo é para servir. Então nós temos que servir para depois sermos servidos. A lei. Aqui já vem a lei da semeadura. Nós temos que semear para depois começarmos a colher. Ninguém colhe antes de semear. Não tem como, irmãos. Eu vou colher para depois semear. Não. Primeiro eu tenho que semear. Eu tenho que plantar. Primeiro Josué andou anos e anos na presença de Moisés. Primeiro Josué andou servindo Moisés, carregando a mala de Moisés. Naquela época não era mala igual essa, que hoje tem uma alça, e não é só uma alça, tem aquela alça que fala aqui, você está chique, está sabendo que tem alça. Então carrega aquela mala de alça leve. Não, a mala de antigamente era feita de pedra, de madeira. Imagine uma pedra cavada, você carregando a mala de pedra. Diz que os livros da Bíblia diz que as letras, as tábuas da lei eram
esculpida nas pedras. Então tinha que servir. Tinha que oferecer serviço para o seu superior. Josué então foi ensinado, e aí Moisés morre. Morreu Moisés. Morreu aquele homem que era o ícone do povo. Morreu aquele homem que era considerado um dos maiores profetas da Bíblia. E aí surge Josué. Imagine Josué sem experiência nenhuma. Imagine Josué sem noção nenhuma do que era realmente ser líder. Josué era auxiliar. Josué era companheiro. Mas agora ele iria governar. Fala para o teu irmão, você ainda vai governar, irmão. Você ainda vai ser líder. Se você primeiro for servo. Se primeiro você servir, você vai ser líder. Se primeiro você servir, você vai ser servido. De uma forma ou de outra, alguém vai te servir. Fala para o seu irmão, de que forma, irmão? Se você for na lanchonete pagar, os garçons te servem. De qualquer forma você... Ai, meu Deus. Você vai tirar minha concentração aqui. De qualquer forma, alguém vai te servir. Alguém vai te servir. Por quê? Porque você está plantando, e quem planta, colhe. Mas Josué desanimou. E às vezes nós desanimamos, irmãos, no decorrer da nossa vida, como seres humanos que somos, nós desanimamos. Nós desanimamos de fazer as coisas. Tem pessoas que estão desanimadas no seu casamento. Estão desanimadas de investir. Estão desanimadas de semear. Tem outras pessoas que estão desanimadas de semear financeiramente. Estão desanimadas de semear na área profissional. Diz assim, olha, eu tenho feito e não tenho saído do vermelho. Não consigo superar a minha crise parece que não é passageira, é contínua, não tem fim nessa situação. Eu já estou na base do desespero. Quantos andam desta forma? Lá naquele povo do Egito estava cheio de vidas ali, desanimadas. Eles viviam como escravos no Egito, mas agora eles estavam no deserto, e o deserto não é coisa fácil, meu irmão. O deserto não é coisa fácil. Eu já estive naquele deserto. É calor e frio ao mesmo tempo. E o frio corta, você precisa amarrar uma toalha no rosto, um pano no rosto, de tão frio que é. E aquele povo estava naquele deserto, sem comida, sem água, e agora perdeu o seu líder. Perdeu aquele que iria conduzi-los até a cidade prometida, até a terra abençoada, irmãos. Quantos que às vezes perde um amigo, perde um companheiro, perde alguém que você ama, e aí abala o chão, parece que abre um buraco, parece que você perde a direção. Mas a pessoa que está ligada em Deus, ela não tem só um Deus, ela tem um amigo. Ela tem um companheiro, ela tem algo. A palavra de Deus diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que as mãos do Senhor estão estendidas para nos levantarmos e nos socorrermos. Não é a mão do pastor Milton, do bispo não sei das quantas, mas é a mão do Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Ninguém é como tu, diz a palavra. Ninguém é como Jeová. Ninguém é como Jeová. E quando a coisa começa, o sapatinho começa a rolar, fala, ô Jeová é fogo puro. Por quê? Ninguém é como Jeová. Ninguém é como Deus que nós servirmos. Agora imagine aquele homem naquele desespero. De repente, ele vê alguma coisa acontecendo.
Ele era general de guerra, irmãos, Josué, acostumado com a batalha. E relata a palavra que quando ele estava ali, acredito eu que orando, buscando a Deus, diz que surge um anjo na frente dele, um homem na frente dele. E qual é a atitude do guerreiro? Ele arranca da espada e vai em cima daquele anjo. E aquele anjo fala: alto lá. E ele fala assim: é contra mim ou é por mim? E o anjo revela para ele: eu venho da parte do Senhor. Meu irmão, eu acredito em Deus, que Deus está enviando um anjo da parte dele nesta noite para abençoar a sua vida. Eu acredito que Deus está enviando um mensageiro para abençoar a sua vida naquilo que realmente você necessita e crê. Mas primeiramente você tem que estar, olha, qual foi a posição de Josué? Mesmo Josué desanimado, porque a palavra de Deus disse assim: não te desanime, Josué, não te desanime, Josué, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Às vezes nós estamos andando por situações difíceis e chegamos a imaginar: será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus anda comigo? Fala para o teu irmão: Deus não anda com você, Deus habita no teu coração, através do Espírito Santo dele. Oh, glória! Andar, irmãos, é caminhar junto, lado a lado. O nosso Deus não só caminha, mas Ele habita. Ele mora no nosso coração. Ele vive no nosso coração. Deus chega para Josué e diz assim: olha, você não pode desanimar. Você tem que continuar a sua batalha. Você tem que continuar a sua jornada. Imagine Deus falando hoje com você através da minha boca, dizendo assim: você tem que continuar a tua jornada, meu irmão. Você não pode desanimar, você não pode parar. Aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Aquilo que Deus começou na sua casa, Ele vai aperfeiçoar. Pode o da direita, o da esquerda tentar te derrubar, mas diz a palavra que você vai ficar em pé, que você vai continuar em pé, que você não vai cair, porque você é servo do Deus vivo. Você é servo de Deus. Mas pastor, parece que as portas estão fechadas. Parece que nada mesmo dá certo, pastor. Nada que eu vou fazer dá certo. Nada que a intenção do meu coração começa a querer fazer não dá certo. Meu irmão, é nas horas mais difíceis da nossa vida, quando tudo está certo, quando tudo está bem, quando tudo está calmo na nossa vida, nós nos relaxamos. Nós ficamos mais à vontade. A água só está batendo no nosso tornozelo, então nós ficamos à vontade. Mas quando a água começa a bater na nossa boca, aí nós ficamos desesperados, querendo nadar, querendo uma corda de sufoco, meu irmão. Querendo uma corda de sufoco. Eu li umas páginas do livro da irmã que estava fazendo crochê segunda-feira ali. Sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E lá fala só, acho que sobre a sabedoria da mulher. Até que emprestou o livro para uma outra irmã. E eu comecei a folhear o livro e ler. E ler. E lá tinha um exemplo de uma pessoa que chegou ao fundo do poço. E o fundo do poço é uma expressão dizendo assim: olha, eu perdi tudo. Eu perdi casamento, eu perdi dinheiro, eu perdi família, eu perdi tudo, não tenho mais o que perder. Lá, estava lá naquele livro.
e diz assim: e agora, o que fazer? O escritor diz assim: eu já cheguei no limite, no fundo, não tenho mais para onde eu ir. Agora eu só tenho que olhar para o alto. Do alto vai vir o meu socorro. Do alto vai vir uma corda. Do alto vai vir uma escada. Aquela corda, aquela escada pode ser a misericórdia de Deus. Aquela corda, aquela escada pode ser um avivamento, uma transformação, um renovo. E às vezes nós ficamos abatidos. Josué estava abatido porque o povo não correspondia àquilo que ele pensava. A expectativa de Josué estava zero. Quantas vezes a nossa expectativa chega a zero? Quantas vezes nós queremos que algo seja do nosso jeito, da nossa forma, e aquilo não acontece, aquilo não surge do jeito que nós queríamos, da forma que nós não queríamos, e aí nós nos desanimamos. E você pode dizer: pastor, existe esse dia? Existe. Existem dias na nossa vida, meu irmão, que você não quer nem mexer com nada, que você quer só ficar dormindo, e você vai falar assim: mas então isso é maleita, doença? Não, irmãos, isso é uma tristeza que entra no ser humano, no coração do ser humano, porque aquilo que ele pensava não está sendo realizado da forma que ele pensava, e aquilo traz um desânimo, uma tristeza, uma angústia. E é isso que eu quero dizer: você não pode ficar prostrado, você não pode ficar prostrado na sua angústia, na sua tristeza, porque você tem um Deus que está dizendo para você: levanta, tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Não era Deus que estava levantando Josué. Não, irmãos. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo para nós. Às vezes nós queremos que Deus abra a porta, abra o mar, abra tudo. Mas preste atenção: para Deus abrir o mar, o povo tinha que estar na frente do mar. Para Deus abrir o mar, o que teve que acontecer antes? O que teve que acontecer, Sandro, para Deus abrir o mar antes? O que teve que acontecer? Tem que marchar para onde? Para o meio do mar. Fala para o seu irmão: o povo teve que marchar no meio do mar. Imagine o mar na frente. O povo teve que invadir o mar, meu irmão. O povo teve que dar o primeiro passo, colocar o pé na água e dizer assim: eu vou tomar posse, eu vou andar nesta água. Não sei se vai ser de navio, não sei se vai ser um peixe, não sei se a água vai abrir, mas eu vou andar nesta água, eu vou andar sobre a minha luta, eu vou andar sobre o meu problema, eu vou andar sobre a minha tristeza, porque o meu Deus vai caminhar os meus passos, porque o meu Deus vai caminhar a minha vida. Aí as pessoas desanimam, as pessoas se recuam. Não é bem assim, é assim, irmão. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Volta de novo no versículo de número 9. Olha o que ele fala. No versículo 8. E também no 7 ele diz a mesma coisa. Olha: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Quem tem que se esforçar? Cutuca a pessoa do teu lado: você, meu irmão. Quem tem que ter bom ânimo? Você, meu irmão. Você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode recuar daquilo que você quer. Você não pode abaixar a cabeça, meu irmão. A mensagem do pastor Zé Jorge sexta-feira foi maravilhosa. Às vezes nós ficamos preocupados com o que ainda vai acontecer amanhã. Fala para o teu irmão: o amanhã você tem que sonhar, mas o amanhã pertence a Deus. Eu não sei se amanhã eu vou estar acordado,
Eu não sei se amanhã estou vivo. Eu tenho que projetar coisas boas. E as coisas ruins, bispo, as coisas ruins, nós cantamos que está debaixo dos nossos pés. As coisas ruins já foram vencidas na cruz do Calvário. As coisas ruins já foram derrotadas, porque nós temos um Deus que diz assim: eu quero que você tenha vida, mas não tenha uma vida medíocre, não tenha uma vida triste. Eu quero que você tenha vida, mas tenha vida com alegria, com graça, com bênção. Eis que vos dou vida, mas te dou vida em abundância. Por que essa abundância não está acontecendo, pastor? Por que essa abundância não está vindo, pastor? É porque eu estou desanimado. É porque eu não estou me esforçando. É porque eu estou parado. Eu fico a pensar às vezes. Eu tinha um membro da nossa igreja de lá de Mococa. Havia um membro da nossa igreja de Mococa, o Luizinho, conversador. Pense numa pessoa boa de papo, boa de conversa. Um sonho te engrupava assim, facinho, ó. Bom de papo, bom de bico. E ele era desenhista formado, mas foi mandado embora da firma. E eu sei que, olha, eu fiquei 4 anos lá e ele não arrumou serviço. Que eu estava lá só há 4 anos e meio como pastor auxiliar, ele nunca arrumou um serviço. E eu falava para ele assim, o pai dele, a mãe dele, senhores maravilhosos. Eu falava assim: Luiz, você tem que trabalhar para ajudar seu pai e sua mãe. Não, eu só trabalho se for na minha área. Eu só faço se for na minha área. Irmãos, não tem que ter área. Porque aquilo que vier nas tuas mãos, Deus vai multiplicar a bênção na sua vida. Na hora certa, Deus vai abençoar a sua vida. Para Josué chegar à posição de Moisés, Moisés teve que morrer. Para Eliseu ocupar o lugar de Elias, Elias teve que desaparecer, teve que sumir. Deus teve que arrebatar Elias. A física diz assim que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Pode? Pode ou não? Tem como? Casal de namorado por aí consegue. Ah, como consegue? Faz uma suruba danada, mas que consegue, consegue. Mas é física. A física diz que não consegue. Não existe como ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então nós temos que esperar a nossa vez. Temos que esperar a nossa oportunidade. Mas quando a nossa vez, a nossa oportunidade chegarmos, nós agarrarmos com as 2 mãos, nós tomarmos posse daquilo que é nosso e dizemos: o meu Deus foi quem me colocou, o meu Deus foi quem me deu, e se Deus me deu, é a bênção minha para este lugar e para esta situação. É Deus me abençoando, é Deus derramando a bênção. E aí vai para o versículo de número 8. Outra coisa que nós temos que fazer. Olha o que ele diz para Josué: não te aparte da tua boca, não te aparte do teu coração o livro desta lei. Dela não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Faz conforme nele está escrito. As pessoas querem crescer hoje, meu irmão. As pessoas querem galgar alturas, mas não querem cumprir o que está na palavra. Não querem viver a palavra. Não querem praticar o que a palavra de Deus diz. Eu ainda disse hoje de manhã, então por que nós não rasgamos a Bíblia? Nós temos que conhecer a palavra. Diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Não é o homem, não é o pastor que liberta, não é a igreja que liberta, não é o povo que liberta, é a palavra que liberta. E tem muitos que ainda não são libertos, frequentadores de igreja,
assíduos na igreja, dizimistas na igreja, tem uns que são até pastores de igreja, tem uns que são líderes de igreja, mas ainda não estão libertos, porque não conheceram a palavra. Pastor, líder de igreja, frequentador, eu vou dar o exemplo que eu dei de manhã. Judas era líder de igreja, tesoureiro, comia do lado de Jesus, mas não foi liberto. Por quê? Porque a verdade não entrou no coração dele, porque a verdade não fez morada no coração dele. Deus olha para Josué e diz assim: Josué, deixa a palavra entrar no teu coração, deixa a palavra te libertar. Quantos dentro da igreja, eu disse de manhã e vou repetir, que acha que nós somos deuses, que acha que nós somos juízes, que nós temos que julgar a vida do irmão, que nós temos que condenar a vida do irmão, se o irmão faz alguma coisa de errado, se a irmã faz alguma coisa de errada. Mas o senhor é o pastor, o senhor tem que tomar uma atitude. O senhor tem que tirar a pessoa. A pessoa canta lá na frente, a pessoa ministra, a pessoa faz isso, faz aquilo outro. Agora, o próprio Senhor Jesus disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Às vezes nós esquecemos de olhar para nós, irmãos. Esquecemos de olhar para a nossa vida. E começamos a olhar a vida do outro. Começamos a olhar a vida do outro. A palavra de Deus diz assim, olha, que quem convence o homem do pecado, do engano e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Não é você que convence, não é você que transforma a vida do ser humano, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que transforma a vida daquela pessoa que está sentada do teu lado. Às vezes você pode falar anos e anos na cabeça daquela pessoa e ela não vai mudar. Por quê? Porque ainda o Espírito Santo não teve lugar na vida dela. Pastor, como não teve? O Senhor não mesmo disse que o Espírito anda conosco. Andar é uma coisa, ter lugar é outro. Morar, habitar é diferente de andar. Habitar é estar junto, é estar ali dentro, ocupando um lugar na vida da pessoa. Andar é estar do lado, mas morar é estar junto. E às vezes o Espírito ainda não mora, porque a pessoa não dá liberdade para ele morar. Não dá liberdade para ele transformar a vida. Como eu disse, quantas vezes eu oro a Deus? Eu oro a Deus dizendo assim: Senhor, transforma a minha vida. Eu vou morrer e vou estar orando: Deus, transforma a minha vida. Muda a minha vida, Deus. Muda a minha maneira de ser, muda as minhas palavras, muda as minhas atitudes, muda aquilo que atrapalha a tua igreja, muda aquilo que atrapalha o crescimento do teu corpo, muda aquilo que atrapalha o meu casamento, muda aquilo que atrapalha o meu relacionamento profissional. Deus estava falando isso para Josué: Josué, você tem que esforçar, você tem que fazer a sua parte, você tem que querer ser mudado, você tem que querer ser transformado. Josué, você tem que olhar para esse povo num outro prisma. Moisés já morreu, agora é você que está aqui, Josué, você que vai conduzir. E você tem que olhar de forma diferente, de jeito diferente. Você não pode comparar Josué com Moisés. Moisés nem, olha, vou dar aqui alguns exemplos. Moisés nem sequer abria a boca. Moisés era ruim de fala. Por isso o porta-voz de Moisés era Arão. Agora imagine Moisés, um hominho fraquinho, sem falar, e Josué, um general de guerra. Com Josué era diferente de Moisés. Sim ou não? Com Josué deveria assim: escreveu, não leu, pau comeu. Com Moisés não, era mais paz, mais tranquilidade. Então existem coisas na nossa vida que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Vai para o versículo número 9. Olha o que diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo,
Não temas, nem tem espantos. Por quê? Eu sou o Senhor teu Deus que sou contigo. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nós temos que fazer aquilo que cabe a nós. Nós temos que correr atrás do nosso prejuízo. Às vezes nós ficamos falando mal da vida do outro. Às vezes nós ficamos criticando o outro. Eu fico a imaginar. Olha, preste atenção na minha palavra, para você não dar cabeçada. Você jovem, você adolescente, às vezes fica nesses Facebooks da vida aí, fica nesses Twitter da vida, na internet, falando mal da vida do outro, fazendo comentários desagradáveis da vida do outro. Às vezes ministerialmente, agora vamos falar ministerialmente, fala da minha vida. Ontem eu estive na reunião de pastores, 3, 4 pastores que têm Facebook, ficou lá me zoando. Por que o senhor sabe o que eles falaram para mim? Preste atenção, eu tenho orado muito pelo Senhor, porque a igreja do Senhor não é fácil, hein? Ó, lá ontem. Falei, por quê? Ficam colocando no Facebook, saudade da ministração do outro, saudade não sei das quantas, lá no Facebook. Essas bobeiras no Facebook da vida. Essas bobeiras, irmãos, que não deve ter. Eu acho o seguinte, se você ama, mas demonstre amor para com as pessoas que estão do teu lado. Demonstre amor para com as pessoas que te amam, que está do teu lado, te abençoando, te fortalecendo, trazendo algo de bom para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para o seu ministério. A palavra de Deus diz assim para Josué: Josué, você tem que mudar. Você não pode entender, e o povo também tem que te aceitar, porque Moisés já partiu, Moisés já foi. Agora é tu, Josué, que é o líder deste povo. É você que vai conduzir este povo à vitória. É você que vai conduzir este povo à bênção. É você que vai conduzir este povo a passar o Jordão, a passar as necessidades, a passar as lutas e alcançar a cidade prometida. Você pode aplaudir o Senhor? Eu acho, que todo mundo deve se sentir feliz, sentir alegria de ter o seu pastor. Fico triste se não houvesse alegria do pastor anterior que eu. Ficaria triste, porque prova o nosso amor, mas também ficaria muito feliz que olhasse para a visão de Deus e o propósito de Deus na nossa vida e na nossa casa. Nós temos que pedir a Deus para mudarmos o nosso comportamento, para mudarmos a nossa atitude, para mudarmos o nosso relacionamento com as pessoas que estão do nosso lado. Tem pessoas que não conseguem se relacionar nem com o marido e nem com a esposa. O casamento é uma maravilha, mas ele pode se tornar uma droga, uma porcaria. Preste atenção, você que namora. O casamento é muito bom se for construído. Se for construído, se tiver construção. Eu posso dizer isso porque eu passei as fases do meu casamento. Eu passei fases que meu casamento não valia nada. Que eu queria ir embora e a minha esposa arrumava a mala para eu ir embora. Eu queria, ela arrumava a mala, e eu era sem vergonha e não ia. Você acredita que eu era sem vergonha e não ia? Você acredita ou não? Você acredita? Mas hoje você só está dando fora, hein? Você acha que eu era sem vergonha e não ia? É que eu brigava com ela, eu ia para o meio do mato orar, o Espírito Santo falava assim: volta que eu tenho um propósito. Eu tinha que voltar, eu ia obedecer o meu machismo,
a minha palavra, não, eu vou embora ou eu ia obedecer a Deus? Quem que nós temos que obedecer? A Deus. E ela, por sua vez, não queria desarrumar a mala, mas desarrumava e tinha que guardar. Guarda a mala. Não era assim, bem? Mas hoje não. Irmãos, eu vivo um verdadeiro love you, como eu te amo. Por isso que eu vou ministrar para os homens no encontro. Tem que ir, homem. Você tem que ir. Eu tenho experiência no meu casamento, irmãos. Eu tenho experiência com os meus filhos. E eu tenho experiência no meu ministério. Eu andei do lado a lado de Moisés. Eu carreguei mala de Moisés para chegar onde eu cheguei. Você tem que carregar a mala de alguém para você chegar em algum lugar. Você tem que carregar a mala. E não é a mala do seu pastor, não, porque seu pastor não é mala, é uma bênção. É a mala da pessoa que está do teu lado, às vezes. Reinaldo do céu, você faz logo sua inscrição, Reinaldo. Está falando que é mala sem alça, sem rodinha, sem alça, sem... Ah, é? Você que é? Você não estava lá no... Cadê a Neide? Neide, a irmã não estava lá passando pelo encontro, Neide? Foi, Neide? Não foi, olha lá, tá vendo? Não foi, tinha que ter ido. Então, às vezes nós carregamos uma mala do lado e não sabemos. E aí nós queremos jogar aquela mala, e como eu disse um tempo atrás, mala de papelão no dia de chuva. Imagina. Mas nós temos que nos esforçarmos, irmãos. Fazer a nossa parte. O diabo quer destruir o teu lar. E às vezes nem tudo é diabo. É o homem que tem o olho comprido por uma saia mais curta. Então, você também, jovem, por favor, né? Agora eu vou falar de uma forma geral. O homem, ele cresce nos olhos, naquilo que ele vê. A mulher é no toque. Então, evita andar escandalosamente, evita, você é de Deus, evita, irmão, sabe, porque o diabo junta tudo, junta já que o casamento não está bem, que tem um desgaste, aí aparece uma moça bonita na frente, e começa com gracinha e acaba o casamento. O homem tem que se esforçar, irmão. A mulher também, não fique só cheirando a alho, cebola e gordura, não, tá? Não fique, não. Não fique cheirando só alho, cebola e gordura, não. Se arrume. Se arrume. Pastor, não tem dinheiro. Que isso, irmão? Tem sim. Um perfume hoje não é tão caro, não. Um desodorante não é tão caro, não. Faça para você ver só. Você tem que cultivar, esforçar para manter o seu relacionamento em pé. Esforçar fazendo algo que mude a situação da sua casa. Esforça, Josué. Você líder, esforça-te. Você pai de família, esforça-te. Você dona do lar, esforça-te. Você empresário, esforça-te. Você que almeja crescer na sua empresa, esforça-te. Você que almeja ser alguma coisa, esforça-te. E eu te ajudarei. Faça a sua parte, que eu vou fazer a minha, disse Deus. Ou melhor, a dele ele já faz. Deus nunca deixa de fazer a parte dele. Somos nós que deixamos de fazer a nossa. Somos nós que deixamos de fazer a nossa. Já vou terminar. Diz para mim, será que um sorvete custa muito caro? Custa? Sorvete custa muito caro? Então, passe ali na banquinha ali. Cadê o irmão que vende guarapa? Está aí, garapa? Moedor de garapa, está ali, lá. Passa lá na banca do irmão, toma um copinho de garapa, abençoa a venda do irmão, come um pastel. Não vai ficar. Quanto fica, irmão? R$5 um pastel e uma garapa? R$4. Se for lá no meu nome, vai pagar 3. Depois o senhor manda um para minha conta, tá? Tá bom, irmão? Se for todo mundo da igreja, o senhor vai ficar bem na fita, irmão. É assim que... Fala assim, pastor, é assim que eu gosto. Meu filho fala muito bem do senhor, viu, irmão? Parabéns, viu? Meu filho gosta muito do senhor. Mas não dê nada para ele de graça, não. Faz ele pagar.
Agora, quando eu for lá, o senhor dá, tá? Estou fazendo propaganda do irmão, que isso? Mas o que custa você passar lá? O que custa você passar lá e tomar um copo de cana com pastel, você e sua mulher? Não precisa ser todo dia, mas uma vez de cada 15 dias, você lá. Você está esforçando, irmão, para manter o teu casamento. Você está esforçando. Aí chega ali longe daquela coisa de casa ali, você senta, R$4, come, conversa. Ô, meu bem, tudo bem? Como que é? De mãozinha dada. Eu gosto de andar de mãozinha dada. Assim, ó, sai na cidade, gosto de andar de mão dada. De mão dada, ninguém vai terminar com o meu relacionamento, não. De mão dada, eu acho que eu vou estar de bengala de mão dada. Porque isso é cultivar, irmãos. Agora, tem uma coisa que eu detesto, é ir em shopping. Meu Deus, aí vai em todas as lojas. Aí eu falo assim, bem, pode ir com o Iago ali, eu vou sentar aqui. Você só usa o cartão, eu pago. Porque eu estou na idade do burro, vai lá que eu pago. Vai que eu pago. Vai que eu pago. Eu vou trabalhar para pagar suas contas, bem, vai. Você está entendendo ou não? Fala para o teu irmão, esforça-te, irmão. Porque eu vou te abençoar, diz o Senhor. Feche os teus olhos. Fala com Deus. Eu quero chamar os diáconos aqui na frente. Fala com Deus agora. Coloca diante de Deus a tua situação. Coloque diante do Pai o teu problema, a tua luta. Só Deus pode nos fortalecer. Confessa diante de Deus o teu pecado agora. Nós vamos cear. Confesse diante de Deus. Não, espera um pouquinho, João. Espera um pouquinho, irmão. Confesse diante de Deus. Nós vamos orar. Levante essas bandejas aos céus. Pai, como Jesus fez na noite em que ele foi traído, Pai. Ele pegou o pão e o cálice e ele deu graça, Pai. E ele disse, esse pão é o meu corpo. E o cálice é o meu sangue, o símbolo da nova aliança. Todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, lembrai a minha morte e a minha vida. Morte e ressurreição estão na nova aliança. Nós fazemos parte desta morte e desta ressurreição. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. A nossa vida tem que ser um diferencial, um divisor de água, como diz, aonde nós testemunhamos a vinda de Jesus Cristo e pregamos este amor, pregamos esta verdade, pregamos esta santidade. Por isto, Pai, consagra, Pai, consagra o pão, consagra o cálice, e todos que forem participar, Pai, perdoa os pecados, perdoa as falhas, Senhor, e abençoa a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que vai participar, se coloque em pé em nome de Jesus, por favor.
pobre pecador, Deus me ama. Mesmo eu sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus te ama. Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus